e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós temos aqui 4 fatos relevantes da vida do cristão, que precisa constar, é necessário constar na vida de um crente que quer servir ao Senhor, relatado aqui em Atos 2:42. Eu gostaria de tratar 2 hoje e 2 amanhã. Gostaria de hoje ainda pensar a respeito da doutrina dos apóstolos e da comunhão. E amanhã, o Senhor permitindo, gostaria de tratar a respeito do partir do pão e das orações. Doutrina dos apóstolos, ensinamentos com bases bíblicas. Sabe, irmãos, nós os crentes esquecemos a necessidade que temos de estudar, de meditar, de ter como base as Escrituras Sagradas. Nós nunca tivemos no nosso país, na nossa língua portuguesa, aqui no nosso país, nós nunca tivemos tanta abundância de informação para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. No entanto, nós nunca tivemos tantos crentes sem conhecimento, sem base bíblica, igual nós estamos tendo nos últimos dias. Crentes que são apenas crentes que não estudam a palavra de Deus. É interessante, no Salmo 119, no verso 97, o salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei. O amor às Escrituras tem sumido do meio dos crentes, tem acabado. Marca uma reunião de estudo bíblico e convida a igreja. Quantos que vai? 15% dos que reúnem. Aqui vem mais? Lá em França dá 15%. Sabe por quê? Não querem aprender. Não querem aprender. Não querem crescer. Não tem amor nenhum às Escrituras. Amor nenhum. Olham a Bíblia como um livro a mais. E sabe, irmãos, como nós estamos tendo crentes vazios, crentes sem nada. Sem nada. E o pior de tudo, que além de ser vazio, na hora que precisa dele trazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, testemunhar de alguma coisa, ele ainda começa a apresentar coisas sem fundamentos, sem bases bíblicas, com trechos distorcidos, com pesquisas baratas. Você sabe do que eu estou falando? Vai lá no Google, digita o que você quer saber e traz aquele monte de baboseira e apresenta diante da igreja. Ô tristeza, gente. Nós os crentes, irmãos, nós os salvos, nós precisamos lembrar que nós precisamos amar as Escrituras. Nós precisamos ter a Bíblia como nosso manual diário, nosso manual de regras diárias para as nossas vidas. Lá em Franca, no hospital, tem aquele Novo Testamento, né? Quando o Júnior estava internado, eu fui no quarto, tinha um livrinho daquele, o Novo Testamento daquele. E lá no final do Novo Testamento está: quando você está deprimido, quando você está não sei o quê. Parece que nós, os crentes, queremos ler a Bíblia daquele jeito. Hoje eu estou precisando de uma palavra porque eu estou tão cansado. Descansa no Senhor. Gente, a Bíblia não é para isso. É para ser estudada, meditada, termos noção, raciocínio, analisar com profundidade as Escrituras. Sabe, irmãos, estamos tendo tanta coisa esquisita no meio do povo de Deus, por falta de conhecimento. A palavra diz que o povo de Deus perece não é por falta de pão, mas por falta de conhecimento. Como seria bom, irmãos, como seria bom se nós fôssemos semelhantes aos crentes de Bereia, que não ficavam satisfeitos apenas em ouvir, mas queriam examinar as Escrituras, né? O mineiro diz uma palavra que é o ponto que faz, né? Fuçar, né?
ir lá, ver o que está debaixo, ter sede por aquilo. Os crentes primitivos, os primeiros salvos, eles tinham um desejo em esforçar, em perseverar na doutrina dos apóstolos, no conhecimento bíblico. Sabe por que nós temos no nosso meio tantas divisões, tanta coisa feia aparecendo no nosso meio? Falta de conhecimento bíblico, falta de entender a palavra de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo um crente, um salvo, dizendo assim: ah não, estudar a Bíblia é muito difícil. Já ouviu isso? Será que ele acha que foi fácil para ele ser um salvo? Para ele foi apenas confiar e o preço pago. Foi fácil? Não foi não. Preço de sangue. Sabe, irmãos, aí há poucos anos atrás, talvez 50 anos atrás, 60 anos atrás, irmãos que revezavam com uma Bíblia só para ler a Bíblia. Irmãos não sabiam ler, irmãos que não sabiam ler, iam na casa uns dos outros para ouvir a leitura da Bíblia à luz de lamparina. Quantas Bíblias você tem na sua casa? E eu não sei nem quantas. Será que nós estamos usando esse privilégio? Muitas vezes não. Deus, quando estava falando com Josué, estava dando a sua grande comissão, comissionando ele para aquele serviço de coordenar, de liderar o povo. Deus diz a Josué: olha, está lá em Josué 1:8, medita nas Escrituras, né? Não aparte dele, não tire da sua mente, não aparte de ti as Escrituras, medita nela de dia e de noite. Ter a palavra de Deus nítida à frente dos nossos olhos, né? Eu gosto de fazer uma pergunta quando a gente está discipulando, dizendo: se você fosse convidado a pensar, estivesse andando na rua e fosse convidado, o que você está pensando? O que você estaria pensando? Parasse eu lá, 2 horas da tarde, celular tocando 200 vezes por dia, aquela coisa, tudo sujo de graxa, carro de graxa, aquela bagunça tudo, e parasse: Deus, do que você está pensando? Máquina. Está errado. A meditação do crente deve ser a palavra de Deus. As coisas daqui é daqui. No dia a dia, no nosso período, nos nossos trabalhos seculares, muitas vezes não tem tanto como a gente assimilar, precisamos difundir os nossos negócios. Mas o pior, irmãos, é que quando nós paramos para ter assuntos entre nós, os crentes, em 80% dos casos, os nossos assuntos não são relacionados às coisas de Deus, e muitas vezes nos pegamos falando de coisas vãs e sem motivo, quando nós não estamos falando mal um dos outros. Quando na verdade a nossa meditação deveria ser a palavra de Deus. A nossa boca deveria proferir da palavra de Deus. Quantos versículos você sabe de cor, seu crente? João 3:16. Oh, que bom. Gênesis 1:1. Igual foi esses dias lá em Franca, que nós estávamos num grupo de jovens.